E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula, né? De programação, noções de programação em Python, tá? Com aplicações de matemática básica, enfim. Só antes de iniciar, né, pessoal, sempre é bom colocar aqui, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sempre é bom colocar aqui como tá o nosso curso, né? Nós vamos aqui até semana 15. Tá? Eu fiz uma extensão desse curso para que vocês possam fazer as atividades com mais tempo, né? Não seja tão nas pressas. Então eu estendi mais um mês no curso para isso. Tá? Então, aqui desde a atividade 1, né? Temos aulas. Sempre que um material eu coloco PDF, vídeo ou uma atividade, né? Nas últimas semanas a gente teve essa aula aqui 11, por exemplo. Eu resolvi, ó, exercício da semana 6 e 7. Então você vem aqui, ó, esses exercícios aqui, atividade 6 e atividade 7 está resolvido lá. A atividade 8 é simplesmente replicar códigos criados na aula ao vivo 08. Você vai assistir essa aula e vai replicar. A atividade 9, replicar códigos das seções 6.5 e 6.6 no Python. Isso tudo é para que vocês se acostumem com a programação. Quando eu digo isso aqui, as seções, é a seção do PDF, né? Desse material aqui, ó. É exatamente esse código que está aqui, ó, 6.5, 6.6, esse PDF aqui. A atividade 10 é fazer esse material, né? Que é o que a gente vai fazer hoje. Atividade 10. A atividade 11, replicar códigos do capítulo 8. Eu até vou colocar aqui o capítulo 8, eu não coloquei, por isso que, né, o capítulo 8. Aqui é o capítulo, esse PDF aqui é o 6. O capítulo 7 é um capítulo de matemática, eu não coloquei também, vou botar aqui. Vou botar aqui o capítulo 7, nesse aqui, esse PDF. Vou botar aqui o capítulo 8. Que aí vocês vão replicar código também. A atividade 12 é um exercício utilizando estrutura de repetição, né? O ideal é que você faça isso aqui antes de eu mostrar a resolução, né? Quem faz antes eu percebo, tá? Esse cara aqui, tá, isso aqui é o que eu vou falar hoje, que é exatamente a atividade 10, essa atividade 10 aqui, que nada mais é do que os exercícios desse capítulo 6. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a solução, explicar, né? A solução já está aí, da atividade 10, né? E que já está aqui o código. Eu vou até colocar exercícios do capítulo 6. E atividade 10. Deixa só. Na verdade, deixa só da atividade 10, porque aí eu vou hoje explicar esse código aqui, né? Nessa vai ser a videoaula 12. Na atividade 12 eu tenho esse. Para a semana nós teremos a semana 13, né? Vai ser no dia 9, 14 e no dia 23 a gente termina. Tá bom? E aí vocês vão ter até no máximo, estourando, né? Nem 23, vocês vão ter até 29. 29 aqui para no dia 30 eu deixar tudo fechado.
Ou seja, vocês vão ter até dia 30, mas não é até o final do dia não. Eu vou avisar para vocês. Vocês vão ter até dia... Na verdade... até esse horário de 2 horas, que é quando eu vou aqui tentar, nesse horário aqui, até me encontrar com vocês para falar, enfim. Até 2 horas aqui do dia 30 para eu finalizar tudo. Eu não recebo mais nada depois do dia 30 que eu tenho que entregar todo o documento. Então eu vou ter a tarde aí do dia 30 para fazer tudo isso. Então a semana 13, na verdade, é a que vem, 14, 15 a gente termina. Tá bom? A 16 seria o dia 30. Então eu vou aqui para a aula, que na verdade não é a aula do dia 23, que ia ser e não teve, né? Vou botar aqui a aula 2 do 8. Explicar esses exercícios. Né? Esse exercício aqui. O que é que ele pede? Escreva uma função em Python. Ele sugere aqui o nome da função, que vai receber os coeficientes A e B de uma equação do primeiro grau, ou seja, ele vai receber o valor de A e de B, a equação AX mais B, né, igual a 0, e vai retorna a solução para X, ou seja, dado A e B, quem é X, né? Simplesmente se você botar A é 2, B é 1, então vai ficar 2x mais 1 igual a 0. 2x igual a menos 1, x igual a menos 1,5. Então você vai dar simplesmente o valor de x. É algo bem simples e bem fácil fazer. Então, só para explicar melhor aqui, exercício 1, aqui eu tenho um comentário sobre o que é essa função. Para um comentário em Python, eu coloco isso aqui, né? Hashtag. Então aqui eu tenho que a função find solution e que find solution é que, ou como você quiser, é definida para receber dois parâmetros, A, coeficiente de x, e B, um termo constante. Isso é função de primeiro grau. Né? Como é que eu defino uma função em Python? Começo com a palavra reservada def, pode ver que ela fica azulzinha aqui. Defino o nome da minha função, que nesse caso, find solution, tá? Eu vou até colocar aqui entrar aqui, né? Fala aqui para eu autorizar, tá? Porque pode ser que vocês fiquem pedindo aí. Então, o que é que eu tenho aqui? Os parâmetros. Uma função, gente, é como se fosse uma caixinha, uma caixa que tem uma entrada e que tem saídas, ou não saídas, mas ela tem entradas, ou não tem entradas, né? Você simplesmente chama ela. Mas quando ela tem entradas, como é o caso aqui, eu tenho dois parâmetros, A e B. O que é A e o que é B, eu não sei. Quando eu chamar essa função, eu vou dizer quem é o valor de A e quem é o valor de B. Então esse A e esse B são variáveis que vão ser utilizadas dentro da função. Aqui eu tenho um comentário em linhas múltiplas, né, do Python. Veja que eu não estou usando o jogo da velha, hashtag, como você queira chamar. Eu utilizo 3 aspas duplas, porque aqui eu faço um comentário em várias linhas. Então esta função resolve a equação do primeiro grau, ax mais b igual a 0. Tem os parâmetros e retorna isso aqui. O que é que a função faz? Bem, vamos antes de explicar, a gente precisa entender que o meu tablet aqui eu deveria ter aberto, mas eu vou botar aqui o Paint. Você tem que entender isso em programação, você tem que entender o negócio, né? E o que é o negócio? Uma função primeiro grau. Então eu vou aqui pegar uma... Eita. Imagina aí essa função aqui.
sei lá, né? Você tem aqui x e y, não é assim? Então, vocês estudam e sabem que A, né, é o que? Mede essa inclinação aqui do ângulo. Né? E B vai estar definido a partir de onde ele toca no eixo Y. Então, tem algumas, não da função de primeiro grau, mas tem algumas questões de negócio aqui que vocês que estudam sabem isso aí mais do que eu sei que vocês são inteligentes, danado. Veja, eu posso ter A igual a zero. Se eu tiver A igual a zero, Y é igual a B. Não é isso? Porque A vezes X, independente, é B. Né? Então, se Y é igual a B, vai ser uma reta aqui em cima, né? Y igual a B. Então, tem algumas questões que você tem que tratar, saber tratar isso aqui. Bem, se A for igual a zero, Y é igual a B. Eu tratei aqui, ó. Beleza. Mas se A for igual a zero e se B for igual a zero? Né? Quais são as... Porque, veja, ele pede o quê? As infinitas soluções. Só que tem uma questão aqui, né? Ó. Ele quer o valor de x. Você não tem um valor para x quando A é igual a zero. Não é isso? Se A for igual a zero, você não tem um valor de x. Você tem que y é igual a b. Como a gente viu aqui. Você não tem um valor. Qual é o valor de x? E o que a função pede é o valor de x. Não tem como calcular o valor de x se A for igual a zero. Porque y vai ser igual a b, o x. Agora, por que será? Faz assim. Y igual a quem? A x mais b. Oh, meu queridos, me desculpe, agora que eu estou vendo. Vou apresentar a tela, rapidinho. Vou continuar aqui. Ficou na gravação, tá? Só um momentinho. De todo jeito, esse iniciozinho vocês podem ver na gravação a tela, para entender o que eu estou dizendo. Mas o que eu falei até agora nada foi mais do que matemática. Deixa eu ver aqui. Tem mais nenhum não, né? Atualizei Augusto agora. Então, se você diz que A e Y é igual a x mais b, quem é x? Eu estou aqui explicando para vocês uma coisa que eu sei que vocês já sabem, mas eu estou explicando que em programação vocês precisam em programação vocês precisam entender o negócio, tá? E para entender o negócio de uma equação de segundo grau, você tem que entender o que é a equação de segundo grau. Uma equação do segundo grau, por que não pode ter o A igual a zero? Vamos lá. Para você ter o valor de x. Porque quem vai ser x aqui? Vai ser o quê? Y. AX vai ser quem? Y menos
B. E x vai ser isso aí, né? E se você tem A igual a 0, como é que você vai fazer essa divisão? Desculpa. Como é que você vai fazer essa divisão? Não é assim? Então, deixa eu só voltar aqui para o Paint. Como é que você vai fazer? Não tem como, né? Agora, você diz, não, professor, mas na equação da questão é ax mais b igual a 0. Aí porque eu quero a solução, né? Para y igual a 0. Qual é a solução? X igual a menos b sobre a. Essa é a solução da equação. Qual o valor de x dado a e b? Não é assim? É isso que ela está pedindo, é isso aqui, ó. Eu não posso ter 0 aqui. Então eu tenho que tratar isso. Isso aqui eu expliquei no que estava sem a tela, tá, gente? Expliquei essa parte. Y igual a 0, 2 pontos. Ou seja, o que está aqui dentro é a parte verdadeira. Aí eu tenho que verificar, bem, se y for 0 e se b for 0, eu não tenho soluções. Soluções infinitas. Como é que eu vou... Qual é o valor de x para isso aí? São todos os valores. Não é assim? Agora, se eu tenho que a é igual a 0 e b não é igual a 0, eu não vou ter uma resposta. Então, aqui tem um comentário, né? A função verifica se o coeficiente a é 0. Se for, ela levanta o quê? Eu vou explicar isso agora aqui. Inclusive é assunto da semana que vem. Ele levanta um erro, chamado value erro. Porque a equação do primeiro grau não pode ter um coeficiente de x igual a 0. Então, o que é que acontece? Em Python, quando acontece erros desse tipo, nessa aula aqui, pessoal, ó, que não é aula da semana, mas é uma aula, aquela aula de conteúdo mesmo, né, que eu vou postando, é a 06. Vocês assistindo essas 6 aulas, no caso ainda eu vou postar mais uma, 7, 8, na verdade acho que eu vou postar, não, 7 ou é 8, são 7. Você já tem a noção de Python, com essas 7 aulas. Então, já peço que vocês assistam essa daqui. Nessa daqui eu falo desses erros e exceções, tá? Que inclusive você pode se aprofundar aqui, ó. Erros e exceptions, na documentação do Python. Tem dificuldade com o inglês? Coloque isso em português, tá? Mas tem que ter cuidado, porque algumas traduções não são bem adequadas, tá? São palavras técnicas mesmo. Por exemplo, exceptions é exceptions. Você tem que, quando está programando, exceptions é exceptions. Eu sugiro que vocês leiam em inglês. Se tem dificuldade, vai traduzindo a palavra mesmo. O que é messages, né? O que é mentioned. Mas dá para você ler aqui. Você está estudando inglês. Eu até sugiro, porque eu falei que o curso você teria também que ler inglês, né? Então ele levanta um erro. O coeficiente de A não pode ser igual a 0. Eu tratei aqui que se caso, eu vou explicar já porque, tiver um A igual a 0 aqui, levante um erro, tá? E vocês vão entender por quê. Agora, se A não for 0, se não, quem é A? Aí ele diz, ó, calcula o valor para x mais b igual a 0. Certo? Quem é A? Quem é x? Desculpa. É menos b sobre A, galera. É o que eu já tinha feito. E a função vai retornar x. Pronto, isso é a função. Como é que eu utilizo essa função? Tá aqui. Eu tenho uma outra variável A. Essa A aqui não tem nada a ver com essa. Por quê? Porque esse A aqui é uma variável que vai funcionar dentro dessa função. Esse A aqui é a variável que está totalmente fora da função. Aqui é tudo comentário. Isso aqui não é interpretado, não é compilado, interpretado, no caso para o Python. Tá? Não é executado, não. Ele ignora essa parte compilada. Isso aqui é para o programador. Tá explicando tudo o que acontece.
É tanto que está aqui numa linguagem em português, né? Então, A. A igual a quem? A igual ao que input vai retornar, que é o que o usuário vai digitar na caixa de texto, na conversão aí para float, para um tipo de ponto flutuante. Mesma coisa o B. Ponto flutuante, galera, para quem não lembra, né? Números com decimais, 1.0, 1.5, 2.32, entendeu? Não é um número inteiro. Então, a partir do momento que eu tenho um A e B, aqui eu posso... Aqui, gente, não é porque aqui é A e aqui é B, que aqui tem que ser A e B, não. Aqui pode ser valor A, aqui pode ser valor B. Outro nome de variável. Quando você tem esses dois valores, o que é que você faz? Esquece por enquanto esse try e esse except, eu vou explicar. Você tem uma variável chamada solução, que você criou, que vai receber comando de atribuição da função findInSolution. findInSolution retorna o quê? Está dizendo aqui, ó, retorna x, ó, o único retorno dele. Ou ela retorna x, ou ela retorna um string infinitas soluções. Então, solução vai receber algo disso. Uma vez que solução, a variável solução recebeu, tem um print, né, aqui no formatação F. A solução para a equação. Que equação? A, isso aqui é o valor da variável A. Eita, tia, agora bagunçou. Dessa A aqui é? Não. Daquela que existia aqui, ó. Aqui eu tenho que mudar então para valor A. O valor A é o que o usuário digitou. Por isso que ele está aqui entre esses colchetes. Para não se confundir com um string normal. Se tivesse assim, galera, para o Python isso é um string, é um texto normal que vai ser impresso. Mas, aí eu botei o xzinho aqui, né, coladinho, para dar aquela impressão de que vai ficar 2x, por exemplo. Mas o valor de B, que no caso agora eu mudei, né, valor B. E igual a 0 é x igual, isso aqui tudo é texto. Como eu quero solução, é essa variável aqui, ó. Ser impressa aqui. Eu vou explicar isso aqui já já, tá? Não, já que eu expliquei isso, eu vou dizer. Vamos dizer que A fosse igual a 0 e que B fosse diferente de 0. Então ele iria entrar aqui, ó. O que é que essa função ia fazer? Ela ia levantar um erro, a gente chama. Ela ia levantar um erro, um raise erro. Raise é uma palavra reservada. Raise, um value erro. Então o retorno dessa função seria um erro. Se o retorno dessa função aqui é um erro viria para a variável solução. Se eu não tenho esse try aqui e esse except, se eu estou assim e acontece um erro, o Python não trata isso e o erro aparece aqui na tela. A partir do momento que eu jogo essa sintaxe aqui, ó, try, tente, aí 2 pontos, aqui é um bloco de código. Tente fazer isso aqui. Se algum erro for lançado, né, por exemplo, se ele lançar esse erro aqui, eu vou capturar esse erro. Try vai capturar esse erro, né, e vai lançar aqui uma exceção no bloco exceção. Então, se algum erro aqui acontecer, for lançado nessas duas linhas, se algum value erro, sendo mais específico, for lançado nessas duas linhas, vai ocorrer uma exceção, por isso aqui o nome é except, né? Aqui o que é que ele está dizendo? Ó, vai acontecer um value erro, eu vou referenciar essa exceção que está acontecendo, value erro, que na verdade, gente, só um parênteses aqui, isso é um objeto em Python, só que a gente não vai trabalhar nesse curso aqui, né? Noções de programação em Python, a gente não vai trabalhar com programação orientada a objeto, não vai chegar nisso. Seria aí um segundo módulo, seria aí uma segunda parte de programação. Se tivesse gente suficiente, a gente faria. Então, na verdade, value erro é um objeto, que eu não vou discutir aqui agora o que seria, mas assim, imagine que o objeto é como se fosse uma variável mais complexa, onde ela tem valores dentro dela, como uma lista, por exemplo, como um dicionário. Não é algo primitivo como um inteiro, um ponto flutuante, um string de texto, por exemplo.
Então eu vou me referenciar a esse valor e erro com a letra E. É isso que ele está dizendo, ó, as é. As, e nesse caso aqui de inglês seria mais ou menos como. Como é? Except. Se existir uma exceção valor e erro, as é, ou seja, como é. Use ela como se fosse um E. Representa essa exceção com esse E. Ou é um, ou é um é um, o que eu quiser. Eu tenho um E aqui. E imprima esse E, imprima esse erro. Esse E nada mais vai ser, caso exista um erro, vai ser exatamente esse valor e erro que vai ser essa mensagem aqui. Né? Vamos fazer testes? Vamos lá. Primeiro, vamos tirar essa linha de código aqui. Certo? E aí, vamos rodar. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Ah, já deu um erro aqui de sintaxe. Ó, já deu um erro aqui de indentação. Ele está dizendo, indentation erro. Isso é um erro de indentação. Eu falo desse tipo de erro naquela aula 06 lá de conteúdo. Por que está tendo esse erro aqui? Porque eu comentei, né? Esse cara eu deveria ter comentado aqui também. Porque ele fica, se A for igual a 0, faça isso. Se não, faça isso. Ele ficou esperando aqui um conteúdo aqui dentro, né? Porque ficou parecendo, se fosse para estar, era para esse sinal tá lá dentro assim. Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Pronto, deu certo. Então qual é o valor de A? Eu vou botar o valor de A igual a 0. Certo? E o valor de B igual a 1. Veja. Deu um erro. A não está definido. É bom esses erros estar acontecendo depois dessas mudanças que eu fiz, né? Porque quem é esse erro A não está definido? Ele está dizendo, gente, ó, aqui na linha 37, em solução, esse A não está definido. De fato, não está. Quem é esse A? Não existe. Tiago mudou o nome para valor A e valor B. Ó. Esse A aqui, como eu disse a vocês, não tem nada a ver com esse que eu estou falando aqui. Então, isso aqui é o quê? Valor A. Isso aqui é valor B. Roda de novo. Ctrl Enter. Vou botar um 0 no A e um 1 no B. Olha o que aconteceu. 0.0x mais 1 igual a 0. X igual a 9. Isso faz sentido? O que é que ele está dizendo aqui? Que 1 é igual a 0. Né? Por quê? Porque ele disse A igual a 0? Sim. B igual a 0? Não. Então, quem é X? Ele vai entrar aqui, né? Então, X vai ser menos B, que vai ser, no caso, menos 1, dividido por 0. Não existe esse valor. Ele retornou esse não existe. Não retornou nenhum erro, né, gente? Então, o que foi retornado para a solução foi o quê? Vamos ver? Ó o texto. A solução para a equação. Quem é o valor de A? 0.0. Valor A, 0.0. 0.0x mais valor B, 1.0, igual 0. Ele está aqui até agora. X igual o quê? Nome. Quem é nome? Solução. Não existe. Não existe. Certo? Isso aqui faz sentido? Não. Então, eu vou jogar aqui de volta esse conteúdo. Vou botar um 0. Vou botar um 1. O que é que acontece agora? O coeficiente A não pode ser 0 para uma equação de primeiro grau. Que mensagem é essa? É exatamente essa. Por que isso aconteceu? Porque na hora que ele chegou aqui, que A era 0, e B, aí ele chegou aqui e foi fazer essa segunda pergunta, né? B igual a 0? Não. Então ele não entra aqui, ele entra aqui. Então se A é 0 e B não é 0, levanta isso aí, o raise, vale o erro. Quando ele levanta,
Retornado isso para cá, esse try é capturado aqui em solução, esse erro. Ele não executa mais esse print aqui, ó. É tanto que você não vê esse texto, a solução, tal, você não vê mais. Daqui, acontece esse erro, que ele capturou, e é gerada uma exceção. Ele é executado, na verdade, esse print de baixo. Aí ele diz o quê? Imprima é. Quem é? É esse cara aqui. E quem é esse cara aqui? Uma referência para value erro. E quem é esse objeto value erro? É o que foi levantado aqui por essa seção, né? Value erro aqui na hora da função levantou isso aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse try e vamos tirar esse except e vamos tirar esse cara e vamos dizer que solução, deixa eu ver aqui, aí como solução, isso aqui é um pouco mais avançado, mas vocês vão entender que vocês são inteligentes. Como solução está chamando find solution aqui, certo? E find solution aqui, ela pode jogar esse value erro aí, existe a possibilidade dela lançar esse erro. Ele está dando aqui um probleminha. Quer ver uma coisa? Eu vou tentar resolver isso assim. Deixa eu ver se ele vai... Solução. Ah, indentação, desculpa. Esse aqui. Mas qual era o probleminha aqui que poderia dar? Eu lançar um erro e solução não capturar, né? Vamos fazer um teste assim, com isso tudo comentado, sem tratamento de exceção nenhum. Ó, 0 e 1. Olha o que aconteceu. Mesma coisa, né? Aí, ó, raise. Se for isso aqui, deixa eu ver agora, 0 e 1. Agora. Por quê? Porque como ele lançou essa exceção aqui, porque A era igual a 0, né, e B era igual a 1, ou seja, não era igual a 0, para ele entrar nesse sentido de soluções, ele entrou aqui, ó. Veja que, gente, A igual a 0, ele vai executar isso. Ele, esse bloco de baixo desse else não é rodado, né? Então ele levantou esse erro aqui. Quando ele levanta esse erro, eu não consigo capturar esse erro. Então o que acontece? O Python, né? Ele externa esse erro para o usuário. O usuário é a gente aqui. Isso não é legal. Tá? E ele diz, ó, aconteceu aqui um erro, uma exceção, value erro, except, né? Aqui, cadê? Esse aqui foi o que a gente comentou. Um value erro aqui. E a mensagem é essa, o coeficiente. Mas olha como ele enviou, né? A mensagem. Então, se a gente tenta capturar essa mensagem que ele vai lançar, para evitar exatamente esse tipo de problema aqui, o que é que eu vou fazer? Eu jogo dentro de um try e de um except. Olha a diferença. Aconteceu uma mensagem, para o usuário está tudo normal, o coeficiente A não pode ser 0. Tá? Eu demorei aqui nesse exercício, sem problema algum. Vou falar mais dos outros. Mas todo o conteúdo, eu acho que eu só vou falar desse segundo. Todos os demais, ó, o 3, o 4 e o 5 está implementado aqui com os conteúdos que a gente já estudou. Né? E eu vou... E aí faz parte da atividade 10, né? Que vocês implementem isso. Galera, não adianta você querer se enganar. Aqui vocês não vão ter uma cobrança que vocês têm no curso, né, de vocês, no colégio. Né? Do professor de matemática cobrar aquilo. Do professor... de português, enfim. Aqui é um curso extra para, digamos que, aumentar o conhecimento de vocês. Tá? Facilitar. Galera, quando vocês, essa parte inicial de programação, vocês saírem, vocês vão ver, inclusive, na próxima semana, né?
Próxima semana eu vou falar... Sim, na próxima semana eu vou falar de criação de bibliotecas, provavelmente. De bibliotecas. Tenho 3 aulas ainda, né? Vou falar do Matplotlib e da biblioteca NumPy. Vocês vão ver que beleza é o NumPy e o Matplotlib, tá? Vocês compreendendo isso para aplicar no curso de vocês mesmo, no dia a dia. Desenvolver softwares para resolver problemas e vocês compreenderem. Essas 3 últimas aulas são fundamentais. Que uma vai ser de Matplotlib, uma de NumPy, e uma ainda que a gente vai ter normal, ainda para continuar o assunto, de sobra aí, o que for preciso. Né? São as bibliotecas. Tem que olhar lá no material como é que tá. Tá bom? Então vamos lá. O segundo exercício. Qual era o segundo exercício? Tá aqui, ó. Escreva uma função em Python chamada Fadium Solution de inequação. Ela vai receber... Oxê, não sei porque isso está ficando assim ainda. Coeficientes A, B e um operador de desigualdade menor ou maior de uma inequação do primeiro grau ax mais b menor do que zero ou ax mais b maior do que zero. E vai retornar a solução para x como um string representando essa desigualdade. Ou seja, ele vai retornar uma coisa do tipo x é maior do que 3, as soluções, né? De uma inequação. Tá bom? Aquelas soluções de inequações que vocês já conhecem. Veja, o início, um comentário, o que é a função, são quantos parâmetros? 3. A, que é o coeficiente de x, B, que é o termo constante, e o operador de desigualdade, que pode ser menor ou maior. Então eu vou ter o quê? 3 parâmetros. Não é isso? A, B e operator. Umas coisas que a gente estudou em Python, você lembra que em funções vocês podem botar valores padrões aqui. Você pode dizer A igual a 1, padrão, B igual a 0, por exemplo, e operator igual a maior. Isso quer dizer o quê? Que se você não passar esses parâmetros, quando você chamar essa função, esses valores serão atribuídos. Tá? Então essa função resolve a inequação de ax mais b menor do que zero ou ax mais b maior do que zero. Por exemplo, A é um float, B é um termo constante e operator é um string. str significa string, que é um operador de desigualdade que pode ser um menor ou um maior. Então, o que é que ela vai retornar? Uma solução para x como um string. Na realidade é um string representando essa desigualdade. Então essa função aqui, eu ainda estou tudo dentro aqui da função, ó, def, find solution inequity. A função verifica se o coeficiente é 0. Mesma coisa da outra. Né? Levantando o erro, value e erro, se for. Porque uma inequação do primeiro grau não pode ter o coeficiente de x igual a 0. Também verifica se o operador é válido. Ou seja, se é um desses dois aqui, o cara não botar um operador inválido. Então vamos lá. Se A é igual a 0, o que é que ele já manda? O coeficiente A não pode ser 0, já manda um erro. Né? E aí ele manda um erro e sai da função, galera. Essa função é interrompida. Ela não continua. E é lançado esse erro no Python. Tá? É lançado e aí você já sabe. Lá na frente a gente vai ter que, quando for utilizar essa função, capturar esse erro para ser bem tratado. Né? Aí o que é que ele diz aqui? Ó? Se uma outra forma de vocês irem aprendendo como eu trabalho com ifs, né? Lembre sempre. Se operator, sempre isso aqui que vai estar nesse espaço aqui, entre, desculpa, na verdade isso aqui, entre o if e os dois pontos, é o quê? É uma condição que vai retornar verdadeiro ou falso. Então isso aí é uma condição que vai retornar verdadeiro ou falso. Quem é o operator? O operator é esse cara aqui que vai ser passado, não necessariamente vai ser o maior, né? Aqui já não vai dar mais erro, se o cara, não, pode até dar. O cara pode botar, aqui é se não botar nada, aqui é esse, né? O usuário pode botar um outro caractere, né? Então, se o operator, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Not in, isso aqui é
palavras reservadas do domínio Python está dizendo o quê? Não está em dentro, se não, not in. Não in, né? Em inglês aí no sentido de dentro, né? Em, né? Por dentro. Dentro de quê? Dessa lista aqui, ó. Opa! Dessa lista aqui. Isso aqui é uma lista, a gente já estudou. Isso é uma lista em Python. Abre e fecha colchetes, é uma lista. Lista de quê? Lista de caracteres aqui, ó. Que tem um menor, vírgula, um maior. Tem 2 caracteres. 2 elementos nessa lista. Então, se o operador não estiver dentro dessa lista, se não for nenhum destes daqui, ele vai levantar um outro erro. O operador deve ser menor ou maior. Certo? Ele vai levantar um string dizendo isso. Ok. Tudo bem. Passou por aqui. Não é um A. É um A, não é 0. O operador está ok. Eu tratei, pelo menos, a princípio, a entrada dos dados. Então, a função vai calcular a solução para a inequação considerando o sinal do coeficiente. Certo? A. E aí, se for positivo, a desigualdade mantém o mesmo sinal. E se for negativo, o sentido da desigualdade vai se inverter. Então, vamos lá. Veja a lógica aqui, por trás disso. Se o operador for igual a menor, o que é que você vai fazer? Você vai perguntar. Eu já sei que o operador é menor ou é maior, e eu já sei que A não é 0. Para ele chegar aqui, isso aconteceu. Né? Se A é maior do que 0, porque você sabe, A pode ser maior do que 0 ou menor do que 0. Eu volto aqui para o Paint. Né? E você sabe que o valor de A pode ser maior do que 0 ou menor do que 0. Né? Quando A é maior do que 0, você tem uma função crescente. É isso? Os valores vão aumentando. Então, se A é maior do que 0, o que é que você vai retornar? F, retorne. Ó. Retorne o quê? Retorne um string. Isso aqui é um string, ó, que você já conhece. Lembra desse F? Lá do print? Eu estou botando ele aqui antes, porque aqui dentro eu tenho um string. Ó. Eu estou formatando essa string. De que forma? Naquela formatação elegante que eu falo para vocês. X é menor do que o valor de menos B dividido por A. De onde vem menos B dividido por A? Isso aqui, ó. É a mesma coisa. Ó. A, X mais B. Vamos dizer que é maior do que 0. X vai ser maior do que menos B sobre A. Não é isso? É o que ele botou aqui, ó. No caso aqui, eu usei AX maior, o sinal maior. Se eu usasse AX menor, AX mais B menor do que 0. X menor do que menos B sobre A. É assim? Pronto. Então, olha a lógica. Sempre que eu vou ter aqui o sinal negativo, o sinal menor, o X vai ter o sinal maior quando o A for positivo. Vai ser esse caso aqui, ó. Imagina que A é maior do que 0. Imagina que é esse caso aqui. A é maior do que 0. Qualquer que seja o valor de A maior do que 0. Né? Não é igual a 0, mas aqui ele entrou aqui, ele é maior do que 0. Então, e o operador é o menor, vai ficar x menor do que menos B sobre A. Se A é maior do que 0, o valor desse camarada aqui vai ser negativo mesmo, né? Independente, que é menos com mais, né? Certo? É esse padrão aqui, ó. Agora vamos dizer que A não seja maior do que 0. Que A seja menor do que 0. Porque veja, se ele chegou aqui, é porque A não é igual a 0. Certo? Porque senão ele tinha lançado essa exceção. Se ele chegou aqui e não entrou aqui, então, meu amigo, A é menor do que 0. Então, se A não é maior do que 0, nesse caso aqui, ele só vai poder ser menor. Então, ele vai para ser esse aqui, ó. Então, o que é que você faz? Ó? Se o operador é o de menor, o A é maior do que 0, o resultado é esse, ó. Retorne esse string aqui, ó. X menor do que quem? Do que o cálculo. Ele vai calcular menos B sobre A. Esse menos o valor de B que o cara passar sobre A. Que o cara passar. Se não passar nada, vai ser 0 dividido por 1, né?
Mas se A for negativo, o que é que vai acontecer? Se A for negativo, ó, se aqui for menos A, aqui vai dar menos A. Que no caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal. Certo? Eu vou inverter o sinal. Por quê? Porque vai ficar x menor do que b sobre a. X ou x maior do que menos b sobre a. E a lógica aqui é essa. Ó. Se o operador for esse, se não, se, é isso que esse elif está dizendo. É diferente do só se não, né? Porque só se não tem outra condição não aqui, ó. Só se não. Não tinha outra condição. Esse é o elif. Se não, se. Se o operador for esse. E se você pensar direitinho, né, galera? Aqui nem precisa disso. Porque, veja. Se o operador não estiver aqui dentro, ele lança essa exceção e a função é interrompida. Se ele está, ou ele é esse ou ele é esse. Aí eu digo, se o operador é igual a esse, faça isso. Se não, é porque ele é igual a esse, né? Entendeu a lógica? É o mesmo código, funciona do mesmo jeito. Mas aqui fica um código mais limpo. Aí a lógica invertida aqui, né? Se A é maior do que zero, vai ser x maior do que menos b sobre A. E se não, ou seja, se A não é maior do que zero, é porque ele é menor do que zero, obrigatoriamente, visto que se ele fosse igual a zero, ele teria entrado aqui. X é menor do que menos b sobre A, inverte o sinal. Tá? Vamos usar isso aqui para a gente concluir. Olha lá. Eu vou até chamar aqui valor A, fazer a mesma coisinha, valor B. Aí você tem que lembrar de alterar aqui, né? Valor A, valor B, operator. E aqui também, valor A, valor B, operator e solução. Ele vai chamar, essa solução vai ser um string, né? Ele vai dizer, a solução para na equação, valor A, que é o valor B. O operator aqui, ó, que é uma variável, 0, né, que vai vir depois, é a solução. Se eu botar aqui, ó, um 0 e um 1, e um maior, o coeficiente A não pode ser 0 para a equação do primeiro grau. Vai lançar essa exceção aqui. Se eu rodar, tudo bem, então eu vou botar 1, 2, vou botar maior ou igual. O operador deve ser menor ou igual, ou maior. Altera esse código aqui para um maior ou igual, como é que eu faria? Vou ver quem vai alterar esse código aqui para um maior ou igual. Então ele lançou essa outra seção. Que foi capturada aqui nesse bloco try. Uma vez capturado aqui, ele nem roda isso. Ele vem para cá e é aquela mesma historinha que a gente já sabe. E aí, para concluir, dá certinho no horário. Se eu tenho aqui 1 e 2, maior. Aí ele entrou aqui, funcionou o programa certinho, né? O programa estava funcionando já, mas ele entrou. A solução para ir na equação, fulano, x mais cicrano, que é o 2.0. Operator maior, que eu botei 0. Esse 0 aqui é... O que é esse x maior do que menos 2? É o que a função retornou. Que é isso aqui. Ela retornou qual? Ela retornou A é maior do que 0. Ela retornou aqui, né? Ela retornou esse aqui. Ó. Por quê? Porque eu botei o maior, ou seja, não foi esse, veio para cá. A é maior do que 0 é. Então ela retornou esse. Ó. X é maior do que menos B sobre A. Menos 2 dividido por 1. 2. Menos 2. Beleza, pessoal? Galera, por hoje é isso aqui. Eu vou postar essa aula. Tá? Esse código já está postado. O 3, o 4 e 5 também. Fica para vocês aí, né, concluírem, entenderem, trazerem qualquer dúvida que quiser sobre o 3, 4 ou 5. São mais simples de entender. O 4 é um pouquinho mais complexo, mas dá para vocês entenderem. Então eu quero que vocês
comentem esses códigos aqui, tá? Eu coloquei ele aqui, ó, própria resposta, mas eu quero que vocês comentem. Então, o exercício 12, a atividade 12 já está aqui, que é resolver esses programas aqui, que é com assuntos passados, né? Mas nesse aqui, que é o do exercício 10, eu vou pedir que vocês implementem com comentário, né? Porque o código já está aí, né, gente? Pratiquem, galera, pra vocês entenderem. Beleza? Então eu vou finalizar aqui e vou para a aula com vocês para tirar dúvidas e conversar com vocês, beleza? Um abraço, galera, que Deus abençoe. Fui!